Olá, hoje nós vamos falar sobre Antiguidade Ocidental dentro da disciplina de Estética e História da Arte. As culturas que são consideradas clássicas vieram da Grécia e da Roma. Elas recebem esse significado, né, essa alcunha, devido ao significado em latim da palavra clássico, que é modelar ou exemplar, né? Então, para a gente poder compreender essas culturas, nós vamos ver como é que surgiu a origem delas, né? Como é que se deu a origem delas, né? A cultura cretense e micênica, que deram procedência à cultura grega e etrusca, que está na origem da cultura romana, né? Então, vamos lá para Creta. A ilha de Creta é uma região habitada desde o Paleolítico, né? Em 3.000 anos antes de Cristo, 3.500 anos antes de Cristo, ao desenvolvimento da escrita cretense, até hoje não decifrada. Então, lá, no ponto de vista arquitetônico, que é o que nos interessa aí para estética e história da arte, os palácios e as casas cretenses são complexos, com muitos cômodos, escadas, corredores, andares, né? Sempre tem motivos de natureza, sobre jogos e festas, né? Micenas. As cidades de Micenas são organizadas em acrópolis, cidadelas e tumbas, nesta ordem, um eixo axial. A mais relevante e numerosa forma de estudar a arte micênica é por meio de sua cerâmica. Então, a cerâmica é algo que representa a arte micênica, né? E geralmente ela tem padrões geométricos com cenas contidas em rígidas grades, que organizam toda a visualidade dos recipientes, potes e vasos. Grécia. O homem é o centro dos esforços gregos para a construção dos conceitos filosóficos e das artes. Então, lá no mundo grego, né, é um grupo de cidades-estados que possuem uma matriz cultural comum, que significa a mesma língua, mesma religião, mesma mitologia, mas são politicamente independentes uma das outras. Então, essa é a diferença aí dessa cultura aí, tá? Desse grupo de cidades-estados, né? Então, politicamente, eles são independentes. A arte grega. A arte grega é dividida em 3 grandes períodos. Então, a primeira é a arte grega arcaica, a segunda é a clássica e a terceira é a helênica. A primeira, que é a arcaica, é o período inicial que se tem como característica a maturação de sua linguagem. Tá? A arte do período clássico é considerado o auge da arte grega, é caracterizada por figuras idealizadas que ilustram a ideia de ordem e harmonia. As esculturas, né, elas se sobrepõem aí nesse período, tá? Em termos de conhecimento sobre a anatomia humana e sua idealização. Então, eles falam que nenhum corpo humano real tem as proporções e a simetria dos corpos das esculturas gregas do período clássico. Como que funcionava naquela época? Como que representava naquela época? Os corpos masculinos eram mostrados de maneira direta, não raro nus. Já os femininos eram normalmente vestidos, seus corpos se revelam por debaixo da representação de tecidos finos e delicados, como a vitória de Samotraia. Aí passamos para a arte helênica, né? Ou helenística. É um estilo derivado da arte clássica, mas com forte influência de outras culturas. Os pintores eram considerados artistas tão importantes quanto os escultores, porém a pintura grega praticamente não conseguiu aí sobreviver ao tempo. Pensamento grego sobre as artes. Então, nós temos aí 3 pensadores, que Heráclito, né, constituído por Heráclito, Platão e Aristóteles. Então, Heráclito, esses pensadores estavam preocupados com o modo como as coisas eram constituídas. Tá? Aristóteles chamou esses primeiros pensadores de físicos, porque não eram preocupados com a ideia. Tá?
Esses pensadores se debruçavam sobre debater o bem, a virtude, a lei, a justiça e o que mais interessa a nós, o belo. Então, eles são chamados de sofistas. Bom, e aí, para fechar, nós temos Platão. Platão e Aristóteles, né? Que temos a visão grega antiga que reconhecemos ainda hoje como basilar para compreender os elementos fundantes da arte. A arte é compreendida por ambos como fabricação de seres, ações e gestos artificiais, isto é, produzidos por artífices ou artistas. Então, é um conceito aí bem profundo, né, feito por Chauí. E aí nós falamos sobre mimeses, né, que são fundamentais para compreender não só o lugar social da arte para os gregos, mas como eles criaram os primeiros instrumentos para uma visão crítica sobre a arte. O que é mimesis? É traduzida como imitação, né? Pois a ideia de copiar a vida é algo caro aos gregos. Então, mas nós vamos aprofundar no significado dessa visão inicial, né? Para Platão, a tradução de mimesis vai além da simples cópia, trazendo consigo a ideia de representação. Olha que interessante, né? Então, não é uma simples cópia a mimesis. Isto é, representa a apresentação de algo do mundo das ideias, em pinturas, esculturas, portanto, é uma aproximação da ideia feita pela mão do homem. Para Aristóteles, o significado de mimesis parte da ideia de imitação da natureza, mas para ele isso engloba qualquer ofício manual. E aí nós passamos para a origem da cultura romana. Então nós temos aí o povo romano é formado por uma mescla de 3 matrizes, né, compreendida aí entre os agricultores e pastores latinos, os comerciantes etruscos e a cultura intelectual ibérica grega. Tá? São povos com características totalmente diferentes e diversas, né? A arte etrusca não era tão rígida quanto a grega. Pelo contrário, há algo na modelagem das figuras em argila que traz uma serenidade alegre. A arte, cultura romana se espalhou porque sua expressão bélica fazia parte de ritos religiosos, certo? O grande marco da arquitetura romana foi o uso com maestria do arco como técnica construtiva. O arco dá origem a desdobramentos lógicos, como o arco cilíndrico e a abóbada. Então, nós temos lá, nós temos várias obras, né, que têm essas características aí de abóbada, né, arquiteturamente falando, a arquitetura falando, né, essas manifestações de arquitetura, nós temos aí a abóbada e temos arcos cilíndricos aí muito antigos, né? O arco também é base do monumento mais característico do mundo romano, o Arco do Triunfo, bem conhecido, né? Nada mais são do que portadas de origem helenística que ganharam independência como monumento triunfal dos principais generais romanos. Então, várias cidades do mundo nós temos aí arcos, né? Que são mais do que a gente sabe que são portadas, né? E aí nós ficamos por aqui, um pouquinho da Antiguidade Ocidental, e eu desejo para vocês bons estudos nesse período. Um abraço.